Quando uma pessoa muito amada desencarna, muitas vezes nos revoltamos, não aceitamos, sentimos uma dor imensa. Mas essa dor pode ser suavizada quando tomamos conhecimento da vida espiritual. No programa de hoje, vamos entender um pouco mais do assunto. Afinal, se a morte não existe e a vida continua, o que acontece com o espírito que desencarna? Os laços de amor são mantidos no plano espiritual? Vamos encontrar nossos entes queridos? A questão da desencarnação, da morte, do falecimento é um tema que toca a todos nós, né? Se vamos olhar, todas as famílias têm no seu processo familiar alguém que desencarnou. A morte, na visão espírita, não mata ninguém. Segundo o Espiritismo, não existe a morte. Existe a finitude de um corpo físico que foi veículo para um espírito realizar o seu aprendizado, o seu crescimento, num determinado espaço de tempo. É apenas o corpo físico que morre. O espírito, que é tudo, vai ficar. Morte não mata ninguém, eu costumo dizer isso. Ela só muda a gente de lado. A pessoa que desencarna, ela apenas está saindo fora do corpo, ela não está desaparecendo. Aí entra os conhecimentos que temos através da socialização, principalmente materialista, que faz com que a pessoa pense que essa separação é uma perda eterna. E o Espiritismo vem desvendar que a pessoa está saindo fora do corpo para voltar para a vida real. Muitas vezes as pessoas dizem perda de entes queridos. Mas nós sabemos que não perdemos aqueles que morreram, aqueles que partiram para o plano espiritual. E também essa expressão perda de entes queridos, ela não é uma expressão correta, porque realmente o que ocorre não é a perda. Ninguém perde ninguém e que nós devemos entender como o momento da partida de um ser amado para a pátria espiritual. Ele retorna à pátria de origem. Por isso, nós não perdemos o nosso amor, a pessoa que amamos continua a nos amar do outro lado, nós continuamos a manter os mesmos elos de amizade, de afinidade, de sintonia, tudo isso que anteriormente nos ligava a essa pessoa. Continuamos da mesma maneira, nesse mesmo processo de aproximação, de atração para com aquela pessoa que agora está no mundo espiritual. Apenas isso. Deixou o corpo físico, que é uma veste, a veste carnal, e essa pessoa agora está na pátria que nós iremos um dia também retornar. Todos vamos para lá. Todos vamos nos reencontrar. A melhor maneira de lidar com a chamada perda de entes queridos na visão espírita é perceber que não fomos criados para a morte, para a destruição ou para o sofrimento. A separação de entes queridos entra num processo de evolução e de aprendizado para ambas as partes. E isso faz com que as experiências levem cada um a cumprir o seu trajeto. Então ninguém morre, continua se vivendo de um outro jeito, de uma outra forma. Uma pergunta é feita com frequência. As pessoas querem saber se um parente que desencarnou se lembra também daqueles que ficaram na Terra. É claro que se lembram. Evidentemente que uns vão ter uma lembrança mais nítida, uma lembrança que querem cultivar, porque também, por sua vez, amavam os parentes que deixaram aqui no campo físico. Outros não dão a menor importância porque não tinham laços assim de um relacionamento mais profundo, aí não vão dar importância. Mas aqueles que realmente amam e sentem falta porque no plano espiritual é possível que também o espírito sinta falta de determinados afetos que ele deixou aqui na Terra, embora ele encontre no mundo espiritual muitos outros afetos de reencarnações anteriores, que ele nem se lembrava porque estava reencarnado, outros também familiares que desencarnaram antes dessa pessoa, e com isso se forma uma grande família, às vezes, no mundo espiritual. Nós somos de ontem, como diz o livro de Jó na Bíblia, e não sabemos, porque a gente se esquece. No entanto, a doutrina espírita mostra
que todos aqueles que foram embora, que conviveram conosco, que eram entes queridos, pai, mãe, pessoas com quem nós vivemos, eles deixam saudades. No entanto, eles também levam, porque eles não morrem. A morte existe, os mortos não, o fenômeno da morte existe para todos nós. E o ser amado continua tão vivo quanto antes, tão perto de nós quanto antes, e as nossas vibrações de desespero podem afetá-lo de uma maneira negativa, assim como as nossas preces, as nossas vibrações de carinho podem envolvê-lo numa atmosfera de amor, de aconchego e de consolo. Então, o que vai acontecer quando ela chega na vida espiritual? Vai depender do tipo de vida que ela teve. Se ela foi uma pessoa que foi do mal, prejudicou muitas pessoas, praticou muitos atos equivocados, lesivos à sociedade, ela vai se encontrar com desencarnados que têm os mesmos interesses que ela, provavelmente tão desordeiros ou mais do que ela. Se a pessoa foi uma pessoa construtiva, que fez o bem, que buscou melhorar a si mesma e a sociedade, ela vai encontrar com pessoas que já fizeram parte do relacionamento dela, quando estavam encarnadas, que são os parentes, amigos, então, que são desta vida. E também tem os amigos e parentes de outras vidas que ela vai encontrar na vida espiritual. E essa advertência foi nos deixada claro por Jesus. Dizia ele, a cada um segundo as suas obras. Então, se eu crio muita confusão, vou colher confusão do outro lado. Ou até mesmo aqui. Se eu crio soluções, ajudo a resolver, ajudo a solucionar, bem, também vamos encontrar soluções do outro lado. E na vida espiritual, ela vai dar prosseguimento ao seu programa de crescimento. Ela vai fazer uma revisão do que fez enquanto estava encarnada, se houve progresso ou não, os ganhos que ela teve, o que precisa ser melhorado, e vai continuar trabalhando na vida espiritual até que faça uma nova programação para reencarnar e dar continuidade a esse programa de crescimento. O desencarne em si, aquele desmonte de molécula a molécula, tirar você da forma, que é a forma, né, desformar você, não é um processo doloroso. O que nós podemos pensar é a questão da dor moral do desencarne, em como que a pessoa como que ela entrou nesse processo, em que estado de espírito emocional, moral, ético, que ela estava passando por esse processo. Na morte súbita, nós podemos ter várias reações espirituais. Aquele espírito que aquela pessoa reencarnada que não entende que um dia tem que partir e parte repentinamente. O espírito reencarnado que sabe que vai partir de maneira súbita, mas essa maneira súbita está programada de alguma maneira. Enfim, aquilo que é súbito materialmente, espiritualmente talvez não seja súbito. Mas a impressão daquele momento pode impactar mais ou menos espíritos em condições de entendimento dessa passagem que nós fazemos, do plano material, entre aspas, aí, de alguma maneira material, e para o plano espiritual de alguma maneira. Vai depender muito não só do esclarecimento, do conhecimento da vida espiritual, mas também dos sentimentos que a pessoa tem em relação à vida. Então, por exemplo, as pessoas que sentem apegos ou sentem ainda uma ligação muito intensa, há um sofrimento maior. Muitas vezes a pessoa morre de maneira súbita, inesperada, porque talvez não é nem para ter morrido, mas do grau de espiritualidade dela, ela compreende, ela aceita muito bem, só fica chocada ou tem algumas dificuldades energéticas, porque ainda tinha muito fluido vital no corpo dela. Mas ela entende, ela se submete aos tratamentos